Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Neotalks. Espero que estejam todos bem. Me avisem, por favor, se estão me ouvindo bem também, se estão me vendo, se estão vendo aqui minha tela. Sim, obrigada, gente. Opa, obrigada pelos feedbacks aqui. Vamos aguardar aí, um tempinho para as pessoas entrarem e a gente já vai começar. O talk de hoje é um assunto que daria para a gente falar aqui por horas, então a gente não vai demorar para começar, tá? Boa, boa, gente. Obrigada por mandarem aqui os feedbacks. Boa. E aviso que, já adiantando, que a gente vai ter um espaço para vocês mandarem aqui também as perguntas durante, no final aqui do nosso talk, para vocês interagirem, participarem aqui com a gente. Boa, o evento já vai começar. Boa. Como a gente conecta aí tecnologia e IA, o assunto do momento, também com o CX, mas especialmente com os resultados do negócio, né? Todo mundo está falando de inteligência artificial, mas a gente também precisa falar de resultados. Esse aí é o assunto que todo mundo está perseguindo e o tópico resultado precisa entrar aí também nas nossas discussões. Boa. Vamos começar. Já são 4:06, então vamos começar aí para respeitar o tempo de todo mundo. Eu vou pedir só para passar a tela para mim, que eu ainda não estou conseguindo passar, por favor. Boa. Bom, pessoal, o tema de hoje, então, é tecnologia e IA moldando estratégias de crescimento orientadas ao cliente. Ao longo aqui do nosso papo, nós teremos algumas enquetes, e aí é muito legal que vocês participem, porque o resultado dessas enquetes, eles serão divulgados aqui, em tempo real, tá? Ao vivo. Essa enquete, ela vai aparecer para vocês aí na tela. Assim que eu sinalizar aqui para vocês, já vai aparecer. Assim que eu fizer a pergunta, já vai aparecer a enquete. Então, são enquetes muito simples, uma pergunta muito simples. Assim que aparecer, é só escolher uma das alternativas. Isso vai tornar nosso papo aí mais dinâmico e vocês já vão ter uma noção aí das respostas, em tempo real, tá? Então, participem aí das nossas enquetes durante o nosso papo. Bom, para começar e introduzir esse assunto, eu trouxe aqui dois dados, na verdade, bem interessantes da McKinsey. O primeiro dado é um panorama com o IA que fala o seguinte: 88% das organizações utilizam IA regularmente. A tecnologia tornou-se table stakes. Ou seja, tá todo mundo usando IA. IA é o tema da vez, IA está no hype, todo mundo está falando de IA, todo mundo está comprando IA, todo mundo está usando IA. Esse dado nos mostra isso, 88% é um número muito relevante. Porém, esse mesmo estudo também traz outro número muito relevante, que é 31% conseguiu escalar a IA, a maioria ainda permanece presa em pilotos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, antes de mais nada, tá, gente? O diferencial, né? O que a gente quer trazer aqui é que o diferencial não é a IA em si, mas o redesenho dos fluxos de trabalho. Eu acredito que o Oswaldo vai trazer um exemplo aqui pra gente, que ele falou isso há uns 2 anos atrás. Talvez ele não lembre o tanto que impactou, mas impactou muita gente, que é o exemplo do banco, não vou falar qual que ele usou, no WhatsApp, que explica muito bem. Como que significa isso aqui, tá? Mas vamos lá, gente. Eu falei das enquetes, né? E eu queria que a gente começasse aqui com a primeira enquete. E aí, a primeira pergunta dessa enquete, e aí vou pedir o time aqui de marketing para poder subir essa enquete aqui pra gente. A primeira enquete é: a sua empresa, ela já utiliza IA no atendimento hoje? E aí tem quatro opções aqui de resposta, tá?
Sim, com impacto real no resultado, impacto que dá para medir, tá? Impacto com ROI comprovado. Sim, mas ainda está no piloto. Estamos começando agora ou ainda não usamos? E aí, vou deixar aqui 10 segundinhos para vocês responderem. Lembrando que sim, com impacto real é sim, impacto com ROI comprovado, tá? Que o financeiro olha e fala: show, podemos continuar investindo aqui porque aqui tem retorno financeiro. Boa. Vamos fechar a enquete? Boa, dá para mostrar os resultados? Maravilha. 34% ainda não usa, 31% está começando agora e 17% usa ainda em piloto e outros 17% gostaria muito de conversar com esses 17% que já está usando aí com impacto real no resultado com ROI comprovado. Sensacional esse primeiro 17% aí. Acho que pode servir de ótimo benchmark para gente. Mas bora lá. Para continuar esse papo aqui, eu vou chamar o Oswaldo para participar com a gente. O Oswaldo, ele é atualmente o CEO e conselheiro aqui da Neo Assist, e vou deixar ele se apresentar e seguir aqui o papo com a gente. Bom, obrigado, Cabo. Boa tarde, todo mundo. É um prazer enorme fazer mais um Neo Talks aqui. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial também para ajudar a gente a navegar essa discussão extremamente importante que é como aplicar IA, dado que vários estudos mostram o valor que ela gera, mas temos vários desafios internos nas empresas, né? E é um pouquinho desse pano de fundo que a gente vai trazer aqui hoje. Só apresentando um pouquinho da NeoAssist para vocês, né? A NeoAssist existe há 17 anos construindo tecnologia para a experiência do cliente, seja suporte, seja relacionamento, seja vendas, seja pré-vendas, alavancando bastante tecnologia de inteligência artificial desde os últimos 18 meses a 24 meses. Tá? Eu vou só pedir aí para o time de marketing poder passar o slide para mim, por favor, que eu não estou com controle aqui. E a gente vem construindo uma plataforma desde 2007, como eu falei, e a gente vem expandindo cada vez mais o nosso produto com um ecossistema bastante robusto de soluções. Tá? E hoje a gente atende mais de 220 marcas aqui no Brasil e na América Latina. Pode passar mais um, por favor? E aí a gente pode ir direto para o pano de fundo da nossa conversa, né? Então, pode passar aí, por favor. Beleza. Pode mais um? A Karina falou, né? Todo mundo está falando de IA. E o estudo da McKinsey mostra que, na média, essa barra cinza aí, 70% ou mais das empresas ainda não estão usando ou nem conhecem a IA na prática, né? E poucas, ali o azul escuro e o azul, o segundo azul mais escuro da direita para a esquerda, pouquíssimas realmente conseguiram escalar a utilização de IA. E isso, para a gente que fala de experiência do cliente, é bastante contraditório, porque quando a gente consegue implementar um piloto e começar a colher os resultados, a gente vê que a empresa consegue ter ganhos bastante tangíveis e consegue escalar, principalmente quando a gente tem um trabalho a seis mãos, né? A gente aqui na NeoAssist, a área de negócios e a área de tecnologia, né? E aqui vou trazer alguns resultados mais para fomentar essa discussão, né? Então, a gente tem uma solução que é uma solução de IA que mede o sentimento da conversa, né? E os nossos clientes que usam essa IA, eles conseguem melhorar o sentimento durante uma conversa, porque tem ali um feedback em tempo real da temperatura de um atendimento. Então, a gente vê ali, no começo, na média, 18% das pessoas entram promotoras ou com sentimento positivo, e elas saem 29% das pessoas saem daquele atendimento já com sentimento positivo, né? E a gente tem uma redução expressiva de quase 20% ali, né, das pessoas que entram e saem com um sentimento negativo. Quando a gente olha a outra solução que a gente tem também, que a gente chama de Nubia Resume, ela ajuda a resumir todo o contexto de uma conversa de e-mail, de WhatsApp, de Instagram, de chat, etc. E ajuda o time a ter muito mais produtividade e assertividade
para tratar aquele chamado, né? A gente chega a ter casos de 75% de redução no tempo de leitura de um contexto, de um e-mail ou de um WhatsApp. As empresas que estão usando a nossa outra solução, que a Nubia sugere, que traz sugestões de respostas com base de conhecimento, treinamento e etc., chegam a ter uma redução de 40% no tempo médio de resolução daquele atendimento. Então, primeiro a gente tem um sentimento medido, depois a gente tem um resumo da conversa, agora a gente tem uma sugestão de resposta, e, por fim, as empresas que usam a inteligência artificial como o primeiro nível de atendimento ao cliente chegam a ter entre 55% e 80% de resolução por IA, sem nenhuma intervenção humana, né? Então, putz, a pergunta que eu deixo aqui, cara, para você convidar o nosso participante é: tá bom, se tem todos esses ganhos, né, aonde que está o desafio de se implementar IA em escala e sair daqueles 8, 10% que fazem pilotos para 70, 80% que poderiam escalar a utilização de IA? Eu vou deixar essa pergunta aí, né, na mente para gente, para, né, chamar esse convidado, mas também vou pedir para a próxima enquete entrar aqui, para as pessoas, né, responderem, que é exatamente qual que é hoje o maior gargalo para escalar a sua operação de atendimento. As opções que a gente tem aqui são: falta de integração entre os sistemas, dependência de atendimento humano, falta de dados centralizados e baixa maturidade em IA. Vamos deixar aqui alguns segundos para vocês pensarem. Eu sei que dá vontade de responder mais de uma e não deixa. Tem que escolher uma que é a que pega mais, mas é para forçar mesmo o racional de uma, né, que seja que realmente seja o maior, né, gargalo. Por enquanto, aqui tem uma. Eu ia falar que tinha uma na frente, eu nem consegui terminar a frase porque ela já empatou. Tá bem dividido. Bem dividido. Bem dividido aqui. Bom, a gente chegou aí em falta de integração entre sistemas e baixa maturidade em IA, com a mesma porcentagem aí, 28%, seguido de dependência de atendimento humano, 24%, e por último, com 20%, falta de dados centralizados. Mas, de novo, né, números bem próximos aí um do outro, senti aí bem parecido todos eles. Bom, para continuar, né, esse debate aqui com a gente, eu queria convidar o João Fornari para participar desse debate, que é hoje, né, o CPTO da Copastur e também, né, tem aí um currículo super extenso que vai falar para a gente, porque a gente não poderia fazer esse debate sem trazer aqui uma liderança e uma autoridade na área de tecnologia. Tá? A gente poderia passar aqui, né, horas falando sobre esse tema de IA e levando para o nosso universo de CX, mas sem trazer para o debate alguém de tecnologia, né, que provavelmente já está respirando IA há muito tempo, né, desde antes de estar no hype, não seria justo, né, a gente falar isso. Então, seja bem-vindo, João. Obrigada por topar aí, o nosso convite, por estar aqui no nosso papo. Fique à vontade para se apresentar e a gente tem bastante coisa aqui para falar sobre isso. Obrigado, Karina. Obrigado, Oswaldo, aí pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Neotalks. Obrigado pela apresentação, né? Acho que são bastante tempo aí na área, sempre foi tecnologia. E hoje estou na frente da Copastur como CPTO, responsável por toda a área de tecnologia, inovação, segurança. Óbvio, a gente agora tem esse desafio de IA dentro da Copastur. Eu já estou há 5 anos. O nosso projeto de IA começou há 4, até um pouquinho antes, né? Depois a gente pode destrinchar um pouco mais. Mas, obviamente, a inteligência artificial como solução tecnológica já desde a minha época de faculdade, aí 1900 e bolinha, né? Então, eu não vou nem comentar muito para não fazer a entrega da idade aqui, mas agradeço demais aqui poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e ajudar as pessoas
a tomarem a decisão para o caminho certo aí dentro do mercado de tecnologia e de soluções. Perfeito. Acho que para quem está ouvindo a gente aqui, e participando desse Neotalks e tá ali à frente das áreas que tem direta interface com o cliente, né, de CX e adjacentes, é uma oportunidade bem única de falar direto, né, com uma liderança da área de tecnologia. E para os demais C-levels também que estão aqui, de novo, né, outra chance da gente fazer uma troca bem legal. Para começar esse debate, aí eu realmente queria que a gente fizesse isso num formato de debate, né? Não de entrevista, né? Então eu vou trazer aqui algumas perguntas. Oswaldo, fique à vontade para fazer seus complementos, seja respondendo, seja perguntando. E o chat aqui também, fiquem à vontade para trazer aí as considerações de vocês ou algumas perguntas também. Não fiquem acanhados aqui de trazer as considerações e as perguntas, tá? Bom, eu queria começar com esse tópico, tá? Pode voltar uma, por favor? Um slide, por favor. A pressão tá vinda de cima do CEO, né, do board ali, muitas vezes, e de lado das outras áreas sobre TI com a chegada de IA, né? Você falou que você já está estudando IA há muitos anos, mas as outras áreas e às vezes até o próprio CEO não tá. Essa pressão ela é mais recente, né? A própria pressão para que a gente implemente soluções de IA, ela não vem de anos, ela é recente. Então, talvez quando chega aí para você na liderança de tecnologia, ai, gente, eu já estou estudando isso aqui há muitos anos, né? Vocês estão chegando aqui agora. Mas entendo que isso criou uma pressão muito maior aí para sua área, para sua posição. Talvez até alguns conflitos aí políticos, né, entre áreas, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sei que os líderes já estavam estudando IA há muitos anos, mas essa pressão é mais recente, né, pelo hype, pelo boom. E como é que você está vendo isso? Bom, essa é uma pergunta excelente, né? Para tudo que envolve hype, quando ele chega, obviamente a pressão vem de cima para baixo, com força total. No caso da inteligência artificial, acho que ela veio de cima para baixo, dos lados de baixo para cima, ela chegou por todos os cantos, né? Então eu não tinha escapatória. Mas eu acho que antes de mais nada é importante falar que é claro que todo mundo sabe que a IA já existe desde 1950, desde antes dos primeiros modelos, desde a máquina de Turing e várias outras soluções que foram sendo construídas. Acho que várias coisas aconteceram durante décadas e décadas de evolução tecnológica, principalmente a questão da capacidade de processamento. Então, hoje a gente vive esse hype por, acho que três coisas principais. A primeira é que, sem dúvida nenhuma, a gente vive isso porque ah, as, in, as inteligências artificiais generativas, elas facilitaram demais o acesso, né? Então ela tangibilizou o uso da IA efetivamente na mão das pessoas que não precisam mais fazer códigos, né? Então você não precisa implementar um código de machine learning ou de um algoritmo muito complexo de aprendizado, né? Na minha época de faculdade, lá em 1900 e bolinha, a gente estudava redes neurais, que são os primeiros algoritmos de árvore, de outras coisas matemáticas mais complexas, e tudo isso ficou acessível, né? Então, acho que essa acessibilidade que a IA trouxe, ela fez com que hoje qualquer pessoa, qualquer criança, né? Minha filha de 6 anos interage, Alexa, toca música e sai tocando música para ela põe agora no filme para mim, faz isso. Então, a inteligência artificial está na mão de muita gente há muito tempo, a gente só não se dava conta dessa aplicabilidade, né? E hoje, o que ela abre de oportunidades. E o segundo ponto que eu acho crucial, que fez com que ela também tomasse esse corpo, é a questão dos dados, as informações. Hoje, se a gente pensar, o mundo é um mundo de informação, né? Então, a gente acompanha guerras em tempo real, a gente acompanha nascimentos em tempo real, a gente acompanha jogos, diversão, tristezas, catástrofes. Quer dizer, hoje tudo
tudo é informação em tempo real, né? Seja através de uma mídia social, seja através de um webinar, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, a informação, os dados, elas estão super disponíveis, né? Disponíveis para a gente trabalhar. E, obviamente, o terceiro e último ponto é que os modelos de negócio, eles vêm se transformando com o tempo, principalmente em relação a juntar tudo isso, né? Juntar a tecnologia, juntar as pessoas e juntar, né, as informações. Então, esse tripé ficou cada vez mais próximo, né, dentro de tudo. É, des- Desculpa me alongar nessa contextualização, mas respondendo a pergunta, assim, hoje eu vivo um desafio gigante, que todo dia, quando eu subo para conversar com o meu CEO, ele já puxa lá o celular dele, ou ele abre a tela e fala assim, então, fiz um negocinho hoje com a IA. Eu falo, pelo amor de Deus, de novo, né? Então, agora, toda hora ele me traz uma solução. Então, ó, já fiz até um aplicativo aqui, Eu olha, tenho um eu assim resolvi. também. Ah, você tem um assim, poxa, então assim, estamos sofrendo do mesmo mal, né? Aí eu tenho o meu diretor comercial que chega para mim e fala assim, então, cara, só botar aqui uma IA preditiva que traz a solução, o meu SDR fica mais automático, olha aquilo, eu já contratei. Então, assim, alguns desafios gigantescos que vieram para quem é de tecnologia, tá ligado à governança, à segurança e principalmente trabalhar a informação de forma mais transparente possível, né? Então, eu não proíbo ninguém de acessar a IA, pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que acessar, a gente tem que ter uma democracia de inteligência artificial dentro da empresa, mas é muito importante que o papel do cara de tecnologia, eu estava explicando isso hoje até recentemente, a gente tem que cuidar de três coisas basicamente, que é dados, segurança e infraestrutura, porque a internet já era acessível para todo mundo. Chegou o celular, ficou mais fácil ainda. Agora, com inteligência artificial, qualquer um pode fazer as coisas, mas tem coisas que a tecnologia ainda tem que cuidar. Esses guarda-reios de segurança e de informação são fundamentais para a gente ajudar as outras áreas, ajudar o nosso CEO, ajudar o meu diretor comercial, meu cara de marketing, meu cara de operações, a construir valor com inteligência artificial, né? Eu acho que esse é o principal objetivo e é o meu caminho aqui. Eu espero que seja o caminho de muitos C-levels e gestores de tecnologia. Boa. Quer falar, Oswaldo? Né, mas então a pressão é bastante real, né, João? E ela está aumentada. Essa seria a sua Na resposta verdade, rápida de. rápida não só está aumentada, porque ela também já vem com IA embutida, né? Então eu já recebo um Oh, bot, WhatsApp de automático falando, olha, você tem que me entregar isso. Então as IAs agora contestam tudo que a gente fala, então a gente fala alguma coisa, alguém já está lá olhando no GPT, no Copilot, no Gemini, vendo se aquilo que a gente está falando faz sentido. Então, assim, não é só uma pressão, mas é o tempo todo você sendo questionado ou analisado por uma outra pessoa usando a IA para te colocar contra a parede para ver se você está fazendo a coisa como tem que ser. É justamente essa pressão, ela criou um novo contexto, que é tudo isso que você trouxe, né? E aí, a minha próxima pergunta é justamente qual que é o papel do CTO, e aqui acho que a gente pode estender também, Oswaldo, pro qual o papel do CEO, né, de outras lideranças a nível C-level, nesse novo contexto, pensando em cultura dentro da empresa, né, qual que é a cultura que a gente assume, que a IA vai resolver tudo, que tudo a gente faz na IA, na educação das pessoas ali, nas contratações. Como que vocês enxergam isso, o papel da liderança nesse novo contexto? Porque essa pressão, né, gerou esse contexto que está sendo comum em quase todas as empresas. Bom, eu acho que o principal papel do CTO é ser um facilitador da IA, né? A gente tem que permitir. Então, dentro lá da Copastura, a gente montou um squad de IA multifuncional com multi-áreas. Não é só uma área, mas é coordenado pelas áreas de negócio.
TI é simplesmente o facilitador de acesso de dados, de segurança, de integração, de API. Então, na verdade, quem está conduzindo a construção dos agentes são as áreas de negócio. E aí isso é através de trazer um bom parceiro de negócio, de tecnologia, é, dar soluções, entregar os dados, dar treinamento, dar capacitação. O ano passado, a gente fez um bootcamp só sobre IA, então a gente trouxe o conhecimento para dentro. Ah, eu, de vez em quando, escrevo alguns artigos, de vez em quando eu mando dentro das newsletters. A gente construiu uma IA nossa própria, que é a Azuri. E aí a gente tem feito toda uma estratégia de colocar todas as ações de todas as áreas também olhando para a Azuri como um grande agente de mudança de IA dentro da empresa, de comportamento. Eu acho que o papel do CTO é exatamente esse, é o cara que está lá para justamente facilitar o uso da tecnologia e prover a melhor estratégia tecnológica, o melhor caminho para que a empresa alcance o objetivo dela, né? O CEO esteja feliz porque isso está ajudando ele a também poder falar mais de IA e mostrar o quanto a gente está inovando dentro da empresa e o quanto isso também se aplica, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Ter uma boa estratégia de IA é uma estratégia compartilhada, o CEO, o CTO, o CMO. Então, assim, todas as cabeças pensantes olhando para a estratégia, elas têm que ver como é que eu encaixo a IA junto. Então, não é um papel hoje só do CTO, né? Eu acho que é um papel do board, é um papel das lideranças, é um papel da empresa tornar a IA, né, como o que eles chamam hoje, né, de AI first, né, a IA primeiro, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer do human loop, né, ou seja, a gente ter o humano ali interagindo e fazendo acontecer. A IA vai acelerar, vai ajudar, vai trazer, mas tem que ter uma pessoa ali pilotando e ajudando ela a chegar no contexto certo, né? E eu ia complementar, João, é curioso que talvez essa seja uma das principais transformações tecnológicas em que as áreas de negócio podem ser protagonistas e não depender 100% da área de tecnologia, né? Porque então talvez lá atrás, quando o mundo se digitalizou e foi para a internet, talvez a área de negócio não tinha tanta condição de implementar a tecnologia e sempre dependia da área de tecnologia, né? Talvez essa agora a área de tecnologia passe a ser um parceiro, um nivelador de conhecimento, de guardrails, seguranças, como você colocou, mas cada uma das áreas tem condição de implementar literalmente as suas soluções, né? Eu acho que eles podem, devem implementar, né? E eu acho que acima de tudo, eles têm que experimentar, né? Mas eu acho que esse é o ponto interessante, porque traz uma responsabilidade para as áreas de negócio que hoje fica muito centralizado na figura do CTO ou do CIO ou do cara de TI, vamos falar assim. Eu costumo brincar que eu sou só o cara de TI da empresa, né? E eu acho que essa responsabilidade dividida fica muito mais forte, né? Ou seja, não existe projeto de tecnologia hoje no mundo e nunca existiu aonde o protagonismo é da área de tecnologia. O protagonismo sempre foi do negócio. A tecnologia sempre foi um meio para as coisas serem conquistadas. E eu acho que esse sempre foi o desafio de todo cara de tecnologia, trazer o negócio para junto. E aí ajudou a trazer muito próximo, acho que a sua fala é perfeita, né? Ou seja, o protagonismo vai ser das áreas de negócio e a área de TI, ela é o facilitador, é o cara que está lá ajudando. Então, e a gente não pode esquecer que a área de TI se tornou uma área de negócio. Ela não é só uma área de tecnologia, ela não é só uma área de suporte. Ela é uma área de negócio, porque hoje todos os negócios estão embasados com tecnologia de alguma maneira. Então, não tem como desconectar, né? Tecnologia e negócio. Eles têm que estar juntos, né? E eu acho que esse é o ponto principal. Quanto mais junto estiver, mais forte vai ser o processo da gente acelerar tudo isso.
Boa. Tem uma pergunta aqui no chat, eu vou puxar ela aqui para a gente não sair do tema, mas antes disso eu vou pedir só para o pessoal que está ouvindo a gente, e caso não tenha nenhuma pergunta para mandar ou nenhuma consideração, mas vai mandando aqui as reações aqui na barra aqui do Zoom, para a gente saber que vocês estão concordando, estão discordando, estão achando interessante ou não. É uma forma de enviar aqui para a gente um feedback, né? Porque a gente tá falando aqui sem ver vocês, então, boa, obrigada, gente. Isso aí, podem ir mandando ao longo do nosso talk. A pergunta é o seguinte, João, da Maria Luísa. Boa tarde, João. Como preparar o time para trabalhar junto com o IA sem gerar resistência? É, essa é uma pergunta de milhão, né? Acho que essa fórmula também é Difícil, possível. né? É difícil. Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente não criar as barreiras. Então, quanto mais a gente trouxer o time junto, né? Eu, por exemplo, tenho uma resistência muito grande dentro do meu próprio time de tecnologia. Mas eu fui dando ferramentas. Falei, cara, pode usar, vamos usar o Copilot, vamos usar o GPT, vamos usar o Codex, vamos usar o Cloud, vamos usar todas as LMs possível, trouxe parceiros. Então, o que a gente fez nos últimos 3 anos foi, a gente montou uma estratégia muito clara de IA para onde a gente iria, é, e eu fui dando ferramentas e subsídios, né? Quase como uma. Hoje a gente vive uma overdose de IA, tem IA para tudo quanto é lado, todo dia sai alguma coisa nova, mas eu acho que a gente tem que fazer com que tanto os nossos colaboradores quanto os nossos pares, os nossos líderes, eles comecem a vivenciar isso, experimentar, né? Então, eu acho que é, são pequenas coisas. Comece pequeno, comece fazendo POCs, chama um parceiro, chama um Anel Assist para trazer alguma coisa que já está funcionando, para você ver funcionando, né? Eu eu acho que nem tudo dentro de casa vai ser necessário fazer. E hoje, de certa maneira, ela convive. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que é super importante, a gente tem que estar o tempo todo contestando a IA, né? Porque ela é uma generativa ou é um conteúdo baseado numa, num aprendizado passado. Ela não é uma futurologista, ela não vai me trazer o resultado da Mega Sena, ela não vai me trazer nenhum tipo de solução futura, mas ela vai me dar caminhos. Eu acho que esses caminhos é o que você tem que fazer. E aí, Maria, eu recomendo fortemente que você monte um grupo de trabalho com pessoas interessadas, crie os seus champions dentro das áreas de negócio, da sua área de TI, e as pessoas vão construindo essa jornada junto. Ela não é uma jornada rápida, mas ela é uma jornada muito acelerada. Então a gente tem que estar ligado o tempo todo e tem que ir acelerando conforme essa jornada vai caminhando. O Bruno comentou aqui, João, sem dúvida, a tecnologia é o braço direito de toda a equipe comercial. Atualmente não se faz negócio sem tecnologia. Muito Muito bom. bom. Inclusive, a minha próxima pergunta é o seguinte: o que impede empresas de terem um stack de tecnologia que realmente funciona para antecipar os problemas do cliente? E aqui a gente está entrando, né, um pouco aqui, né, nesse ponto dos problemas do cliente, porque no fim das contas, né, todas as empresas elas precisam pensar nos clientes, né? Não existe empresa ali se o cliente não tiver satisfeito e se não tiver cliente, né? Então, por mais que a gente não tem como desconectar, né, ali da satisfação do cliente. Então, e esse é o nosso core, né? Eu sei que tem algumas perguntas aqui também aguardando, tá, gente? Eu vou trazer elas aqui também para o debate. E aí, Oswaldo, também fica à vontade para trazer seus pontos, porque eu sei que você também fala com vários líderes de tecnologia com essa perspectiva, tá? Legal. Eu acho que essa eu posso até deixar o Oswaldo falar primeiro, senão eu falo muito aqui. Eu acho que é bacana ele também dar o ponto dele, que eu acho que ele tem muito para agregar aqui nessa questão também. Eu diria que É, é muito da mudança cultural, tá, cara, que o João estava mencionando. Então, eu até fiquei pensando, ele falou, putz, dentro da Copa Astura eles fizeram um bootcamp.
com certeza uma mudança cultural aconteceu naquele bootcamp. Nem que todas as áreas tenham se tornado expert em IA, mas ali foi, talvez tenha sido, né, eu imagino, uma das faíscas da mudança cultural. Então, acho que esse é o primeiro passo para se chegar a ter um stack de tecnologia que vai funcionar. Porque senão a gente vai continuar tomando decisões ciladas, né? O marketing vai tomar uma decisão sobre as suas tecnologias, vendas vai usar outra, suporte, operações, financeiro, e aí não vai se entender exatamente como consolidar toda essa informação. Quando a gente força um cenário desse de bootcamp, bota os times juntos para pensar na jornada do cliente, qualquer que seja a jornada, né? Pode ser uma jornada de cobrança ali do financeiro. O próximo passo vai ser, putz, eu tenho um dado que está em um lugar, outro dado que está em outro lugar. E aí a dor de ter um stack totalmente fragmentado começa a ser trazida para a superfície, né? E aí eu acho que aí entra muito o que o João falou do time de tecnologia sendo o orquestrador de todas essas soluções que começam a ser desenvolvidas dentro das áreas, né? E aí, João, acho que é contigo que vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Legal. Eu acho que hoje, eu não acho que tenha algo que impede, né? Eu acho que se for impedir, eu acho que é muito mais uma barreira do desconhecimento, né? Uma barreira cultural. Uma empresa que hoje não tem tecnologia como parte estratégica do negócio, ela está se prendendo muito a uma stack sem essa antecipação das soluções. Ela ainda está presa no e-mail marketing, ou ela ainda está presa no feeling do dono, ou ainda está presa naquele relacionamento não só pessoal, né? Eu acho que assim o mundo está mudando, as conversas são diferentes. Hoje as crianças não falam, não esperam uma carta de correio chegar, ela não espera um telefone fixo tocar, ela quer trocar mensagem, é tudo imediatista. Então o cliente, o consumidor mudou. E se a gente não se adaptar a essa mudança, essas empresas vão sucumbir ou elas vão ser engolidas por outros e elas vão deixar de fazer parte desse processo de transformação, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que hoje é, o- nós vamos ter figuras dentro das corporações que serão figuras virtuais. Nós vamos ter os agentes, nós vamos ter a IA interagindo, a IA antecipando, né? Eu acho que tem coisas que humanamente são impossíveis da gente fazer. Então, dar um exemplo muito besta aqui, que é assim, hoje todo mundo tem uma área de atendimento por telefone ou por WhatsApp ou por qualquer outro canal que seja. Essas mensagens, esse volume chega em milhares, milhões, em vários quantidades assim exorbitantes de dados que é humanamente, eu teria que ter um exército de pessoas olhando tudo para cruzar essa informação. Então a IA traz uma capacidade de processamento, de síntese, de gerar uma informação estratégica para antecipar um problema do cliente, né? Acho que vocês falaram aí da IA de vocês que faz análise do sentimento, já tentar pensar um pouquinho como tá aquele cara. E às vezes, se você não tem um feeling, né? Se você não tem esse feeling quando você está atendendo, fazendo atendimento, você simplesmente desliga e tá tudo certo. Mas se você tem uma IA ali por trás e fala assim, cara, assim, nas entrelinhas daquela pessoa existe um churn, talvez seja importante ser avisado o Customer Success, ou ser avisado a área de CX, ou ser avisado a área comercial que aquele cliente não está feliz, né? E a gente tem que, de alguma maneira, buscar entender. E aí é o lado humano, é o lado do relacionamento. Mas a IA já trouxe essa percepção, antecipou uma possibilidade de problema. E se a gente não estiver usando isso como parte do nosso dia a dia, do nosso relacionamento, a gente não vai fazer acontecer aquilo que precisa, que é buscar o resultado da empresa, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso de uma forma muito, muito clara entre negócio, entre atendimento e trazer todo mundo para o jogo junto, né?
Pode falar. Posso trazer uma pergunta? Não, ô, João, no começo você falou sobre acesso, né? E o Uhum, quanto que antigamente a gente teria que codar ou trazer vários modelos para dentro de software e hoje isso está acessível, como você brincou, né? A sua filha fala com uma IA hoje e tal, né? é isso Mas aí. sempre tem uma discussão financeira também, né, por trás, que de toda forma ainda não está acessível a ponto de ser algo que todas as empresas conseguem aplicar em escala sem um custo inicial, seja um custo de tempo do time que tem que parar para escolher, desenhar, seja uma contratação, né? Como que você vê essa discussão chegando dentro da área de tecnologia? Porque a área de negócio vem com a demanda, uma ideia, mas no fim vai ter que caminhar com isso com tecnologia, vai ter que caminhar com o financeiro para a conta parar de pé. Como você enxerga o papel de tecnologia nessa discussão, ajudando a área de negócio a chegar no fim? Eu acho que aí é a questão, né? Vou falar o mais do menos, o que é o ROI, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a conta, né? E outra, é, não existe uma inovação sem um custo, não existe um custo de aquisição do cliente, né? Um CAC, quando você faz uma venda que ele não está sendo bem elaborado. Só que talvez esse CAC com uma IA fazendo esse papel, ela pode acelerar alguma coisa que você hoje teria que fazer visitas, fazer uma viagem, fazer um almoço, um jantar, um evento, e talvez a IA possa diminuir. Então, acho que também tem um lado muito bacana de quando a gente fala, você falou de custo, mas eu acho que assim, se você souber usar bem aquilo que você tem de ferramenta, ela vai te trazer um retorno para qualquer tipo de negócio, né? Uma ferramenta que hoje todo mundo usa é o WhatsApp, né? Então as empresas de telecom elas tiveram que olhar para o negócio dela e ver que o negócio dela deixou de ser a minutagem da ligação e passou a ser dados, né? Hoje, às vezes você liga para uma pessoa que o telefone dela nem atende. Ele não está disponível para fazer uma ligação. As pessoas aceitam a ligação só se for por WhatsApp. Então, assim, existem todas essas mudanças e melhorias que elas estão sendo comportamentais. Então, eu acho que o custo, ele tem que ser muito pesado, porque se você só pesa como custo, ele deixa de ser um investimento para melhorar outros e melhorar sua rentabilidade. Então, aí é um papel muito forte, TI, CFO, né, financeiro, comercial, né? O que que eu quero trazer? Então, dependendo do investimento, você vai investir, sei lá, 10 mil, 100 mil, e você vai trazer 1 milhão para dentro da empresa. Então, acho que esse é uma conta importante para ser feita. Boa. As perguntas que eu vi aqui no chat, ali no Q&A, eu entendi que elas já foram respondidas aqui com o nosso papo, mas se alguém achar que não tá respondido, que ainda tem alguma dúvida, manda aqui pra gente de novo aqui no chat, que eu tento trazer aqui nos minutinhos que a gente ainda tem, tá? E, além disso, eu vou pedir também aqui a nossa penúltima enquete, para todos responderem aqui, que é o time de tecnologia da sua empresa hoje, como que ele atua? Podem subir, por favor. Ele atua mais como um suporte operacional apagando incêndio, como um parceiro do negócio, como estrategista de crescimento ou difícil dizer, não dá para definir uma coisa incerta. Como Pô, que essa eu é não posso aí? responder, né? Então, Como que é aí a realidade do time de tecnologia? Acho que eu sei, João, mas qual que é a realidade do time de tecnologia aí de vocês? É apagando incêndio, parceiro de negócio, estrategista de crescimento ou difícil de definir, estou muito distante aí dessa área. Ó, tem um aqui na frente, hein? E não é o apagando incêndio, tá? Não é apagando incêndio na frente. Mais alguns segundinhos só para a gente passar de 50% de participação e aí sim ter uma amostragem interessante. Apagando incêndio. Estrategista de crescimento é o último colocado aqui ainda. Tá surpreso aqui com isso, João? Já esperava.
Fechamos aqui a enquete, ó. 41% difícil dizer, seguido de 29% suporte operacional apagando incêndios, parceiro do negócio 18% e estrategista de crescimento 12%. Eu acho que ainda tem muito esse suporte operacional, né? E, mas aí eu acho que também é o papel da liderança de TI, né? Eu, por exemplo, como líder de TI, eu tenho pessoas focadas em todas essas etapas, né? O meu papel como responsável de tecnologia é ajudar a empresa na estratégia, né? Então, é no negócio. É claro que em alguns momentos eu brinco que eu desço o play para jogar com o cara que está arrumando a máquina, eu desço o play para falar de dados, para ver o cara que está desenvolvendo, eu discuto mais sobre tecnologia, mas eu acho que a gente tem que. A gente não pode ser só o bombeiro, né? A gente tem que ser o bombeiro, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser o comandante ali do momento da estratégia e, acima de tudo, eu acho que é estar envolvido, né, no negócio como um todo, né? Eu brinco hoje que a Copastura, ela, nesses 5 anos que eu estou à frente, a gente deixou de ser uma empresa de 52 anos focada 100% no turismo, no atendimento, para ser uma empresa com pessoas no centro e tecnologia na estratégia, né? Então a gente é uma empresa de tecnologia que vem de viagens, que vem de experiência, que vem de serviços acima de tudo e com tecnologia, né? Então a gente foi mudando e a gente vem mudando e a gente acredita demais que a gente ainda vai fazer muito mais coisas relacionadas a tudo isso. E aí o papel de quem está na área de TI é olhar isso. Você não vai deixar de ter que olhar uma máquina que deu problema, você não vai deixar de ter que consertar, mas você tem que ter o seu foco, tem que ter pessoas naquilo, mas também tem que ter pessoas olhando para IA, pessoas olhando para o futuro e assim por diante. Bom, você já respondeu aqui minha pergunta, né? A Oi, próxima, agora que sem eu eu vi. nem fazer ela. Então, como a gente está caminhando para o fim aqui, para respeitar, né, o horário, eu vou trazer uma polêmica aqui no final, colocando aqui, né, uma pessoa que compra tecnologia, uma pessoa que vende tecnologia, para trazer essa discussão aqui que eu já ouvi várias vezes e eu tenho certeza que vocês também, muito mais que eu, inclusive. Que é o grande ponto, né? Como que vocês decidem, né? E qual que é, o que que vocês pensam, inclusive, sobre quando que a gente compra e quando a gente constrói uma ferramenta dentro de casa? Quando é hora de construir, quando é hora de comprar de terceiros? Eu sei que essa é polêmica, eu sei que não tem resposta certa e errado, né? Tem várias interpretações, vai depender bastante aí da estratégia, mas eu acho que seria bem rico ouvir a opinião de vocês, considerando a experiência também de vocês sobre o tema. Olha, eu falo que assim, eu só compro aquilo que eu não preciso reinventar a roda. Para que que eu vou reinventar a roda, né? Então, por exemplo, para que eu vou construir um RP? Para que eu vou construir um sistema de omnicanalidade ou de qualquer outra solução de atendimento se não é o meu core business, se não é parte do meu negócio? Então, eu falo muito isso para o meu time de tecnologia, a gente tem que estar focado muito no core, né? E qual é o meu core? O meu core é cuidar de dados, é cuidar de informação, é cuidar do acesso às informações de negócio, né? É cuidar, por exemplo, das integrações importantes, é cuidar do cliente interno e cuidar do meu cliente externo, é fazer isso, né? Então, tudo que eu tenho que fazer é para ajudar o meu negócio a crescer. E aí, às vezes, eu vou construir uma tecnologia porque ela vai ser o meu diferencial estratégico perante ao mercado, à competição, e muitas vezes eu vou comprar para justamente fazer daquilo, acelerar aquilo que eu preciso acelerar. Então, eu acho que está muito ligado a isso, né? Eu acho que comprar é importante e você tem que comprar bem, né? Porque senão você fica com um mico na mão. E, e fazer é a mesma coisa. Se você não tiver um bom planejamento,
uma boa equipe para desenvolver, você vai desenvolver um negócio que não vai servir para nada, né? E você não pode fazer nada que você não tenha um sponsor de negócio. Porque se você não tiver um sponsor de negócio, é só mais um brinquedo de TI que foi construído, né? Então, tem que ter alguém de negócio bancando. Pode ser o CEO da empresa, pode ser o analista financeiro que quer uma automação. Então, mas sempre que você for construir alguma coisa, tem que ter um cara de negócio bancando e valizando aquilo que você está construindo e não comprando. E mas se você comprar, também tem que ter alguém de negócio para ver se aquela dor não é só tecnológica. Oswaldo, fique à vontade, tá? Então, não quero. Vai Não, lá. eu concordo muito com você, João. Acho que é muito sobre alinhamento estratégico e diferencial competitivo, né? E eu acho que aqui a gente está falando no ambiente de tecnologia, mas a analogia é a mesma que aconteceu na Revolução Industrial e pós, quando as empresas decidiram construir uma fábrica e um galpão e comprar o galpão, depois passaram a alugar o galpão e só implementar o maquinário e até fazer um outsourcing completo da produção fabril, né? Hoje a gente tem varejistas de beleza, cosméticos que terceirizam totalmente a fabricação, ou quase totalmente. Então acho que é muito sobre aonde está realmente o diferencial competitivo daquela empresa pro longo prazo. E talvez essa seja a decisão mais difícil de se tomar, né? Porque às vezes construir tecnologia dentro de casa parece ser o caminho mais curto, mas para o longo prazo isso vai se somando e vai tirando o foco da empresa daquilo que é o core business dela, que às vezes é pensar no produto, no value proposition, na distribuição do produto, enfim. Então, acho que não tem uma resposta certa, como você falou, mas precisa estar muito alinhada com um diferencial estratégico de longo prazo daquela empresa para tomar uma decisão entre buy versus build. Eu concordo 100%. Muito bom. Inclusive, tem um comentário aqui do Bruno. Gostei da dor tecnológica quando não é bem analisado. Parabéns. Obrigada aí por mandar o seu comentário, Bruno. Bom, pessoal, a gente já está encaminhando aqui para o fim. A gente foi puxando as perguntas aqui, né, ao longo da nossa conversa. Então, a gente já passou aqui pelas perguntas. Eu vou pedir para o time subir aqui a nossa última pergunta, por favor, na tela. E essa é a mais simples de todas. É uma pergunta só de sim ou não. Boa. Então, para quem quiser agendar um one-on-one para aprofundar o tema debatido aqui no nosso talk com para falar, né, desse tema com a realidade aí da empresa de vocês. Então, quem marcar sim, a gente agenda esse one-on-one aqui na sequência. Vou deixar aqui alguns segundos. Se você tiver alguma pergunta aqui também, Oswaldo, para o João, você ainda tem um minutinho. Né, eu fiquei muito curioso, João, quando você falou da Azure, né? Qual foi o maior desafio para você como tecnologia para conseguir liderar esse projeto de construir uma super IA que vai olhar para todas as áreas e todos os dados que vocês têm? Se fosse pensar um grande desafio. Eu acho que o principal desafio foi, sem dúvida nenhuma, os dados, né? E tem sido um desafio constante você começar a conectar outras coisas nela, né? Então, ela não é só uma IA, ela não tem só uma base própria de inteligência, não é só um LLM próprio, é um, ela é praticamente uma simbiose de vários sistemas que estão se conectando, né? Então, eu conecto com outras IAs, conecto com outras soluções de integração, com serviços de reserva, com serviços de expense, com serviços de mobilidade. Então, eu acho que o que a gente sempre teve como meio, foi que ela veio para acelerar o processo e a experiência do usuário. Então, ela nasceu olhando para o nosso cliente viajante, né? Então, e ela não olhava só para o cliente B2B, não olhava só para um. Então, ela olhou para o viajante e aí do viajante a gente começou a ampliar o leque, né? E eu acho que essa é a brincadeira divertida aí que a gente tem que fazer, né? Ou seja, a nossa diversão está nessa construção a muitas mãos
E a parte legal é que a gente pensou justamente numa arquitetura super aberta, para que eu pudesse plugar outras coisas constantemente. Então a gente já foi, antes mesmo de se falar de multiagente, de agente, a gente já foi preparando tudo isso com muita conexão, né? Com muita integração. E aí eu acho que esse é o grande diferencial, né? Não adianta. é, Hoje, se você pegar uma AI, então eu vou usar o Gemini, você vai se limitar a uns conteúdos específicos dentro do Gemini. Então você também tem que ter essa capacidade de olhar para vários conteúdos e até o seu conteúdo também, porque aí você tem todo o guarda-reio de segurança dentro do seu negócio. Então acho que é muito isso. Acho que o principal dor, o principal desafio foi trabalhar nessa arquitetura mais aberta e inclusive a gente tem planos de deixar ela aberta mesmo, né, para que outras pessoas possam usar, também se beneficiar dessa estrutura que a gente vem construindo. Show! Bom, parabéns. Bom, muito Obrigado. obrigada de novo, João, pela sua participação, por todo o conhecimento aqui que você trouxe para a gente hoje, por ter topado esse papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades, tanto de Neotalk quanto outros encontros aí. A gente tem vários eventos previstos ao longo do ano. Obrigada também, Oswaldo. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, que mandou pergunta, que mandou comentário. A gente tem outros talks aí programados ao longo do ano. Então, também quem quiser mandar sugestão de tema, sugestão de convidado para falar aqui com a gente, fica à vontade, é só mandar para o marketing@neoassist.com que a gente vai analisar e com todo carinho dar um retorno para vocês. Obrigada de novo, gente. Um abraço e até o próximo Neo Talks. Até mais. Obrigado, abraço. Obrigado.